Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar, só que ele é atentado. Tô pensando em matar. Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar. Oi, tudo bom? Somos alunos do primeiro A. O tema do nosso grupo é Evidências Evolutivas. O nosso grupo é composto por mim, Elison Cássio, João Gabriel, José Alexandre, Alexandre Negrão, Renan Leão e David William. Eu vou falar sobre fósseis. O que são fósseis, né? Os fósseis são restos de seres vivos ou de evidências de suas atividades biológicas. A totalidade dos fósseis e sua colocação na formação rochosa e camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. E o que determina o fóssil é a ocorrência conjunta de um resto identificável com a origem biológica no contexto geológico. Eu irei começar falando sobre semelhança entre as espécies. Semelhanças entre as espécies são um grupo de seres vivos que reforçam a ideia de que eles podem ter um ancestral comum durante a sua história evolutiva. Ao olharmos com cuidado as teologias, dentre outros, podemos saber que a semelhança, ou seja, que indicam uma semelhança de parentesco entre as espécies. Eu irei falar sobre os órgãos homólogos. Os órgãos homólogos são aqueles que podem ou não realizar a mesma função, porém apresentam uma estrutura básica e mesmo desenvolvimento embrionário. Isso quer dizer, portanto, que os indivíduos que apresentam esses órgãos possuem uma ancestralidade compartilhada, como por exemplo os membros de tetrópodes, e analisando os membros de anfíbios, répteis e aves e mamíferos, dá para dizer que eles são de uma categoria de membros do tetrópodes, como por exemplo baleias, sapos, cavalos, leões, homens e pássaros. Meu nome é Renan Leão e eu vou falar sobre órgãos análogos e órgãos vestigiais. Podemos definir órgãos vestigiais como uma estrutura atrofiada que possui pouca ou nenhuma função em um determinado organismo. Um dos principais exemplos de órgãos vestigiais é o apêndice humano. Essa projeção do intestino não apresenta grandes funções para o homem, porém é bastante desenvolvida em alguns animais herbívoros, tais como o coelho. Órgãos análogos são órgãos de seres vivos que desempenham funções semelhantes em diferentes organismos, porém apresentam origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes, ilustrando o fenômeno da convergência adaptativa, o que reflete que evoluíram de antepassados distintos. Um exemplo são as asas das aves e dos insetos, que apesar de distintas quanto à estrutura e origem embrionária, têm a mesma função, permitir o voo. Oi, meu nome é Alexandre e eu vou falar sobre adaptação. A adaptação ela corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem. As adaptações elas podem ser mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por meio da seleção natural e tem uma importância relativa na sobrevivência e na reprodução dos organismos. E também alguns exemplos de adaptação podem ser camuflagem ou mimetismo. A camuflagem é uma estratégia de defesa em que o organismo ele se assemelha ao ambiente em que vive. Já o mimetismo é uma característica adaptativa que o organismo ele imita outro organismo e como principal objetivo o mimetismo, igual a camuflagem, é a defesa contra os seus predadores. Eu sou José Alexandre, sou do primeiro ano. Hoje eu vim falar sobre semelhanças moleculares. As semelhanças moleculares é a comparação entre moléculas de DNA de diferentes espécies. Tem revelado o grau de semelhança de seus genes, o que mostra o parentesco evolutivo. O mesmo ocorre para as proteínas que, em uma última análise, refletem as semelhanças e diferentes genéticas. Vou dar um exemplo
sobre o citocromo C. É uma proteína presente em todos os seres vivos que fazem a respiração aeróbica, sendo constituído por 104 aminoácidos encadeados. Meu nome é David e vim falar sobre semelhanças embrionais. As semelhanças entre embriões de determinados grupos de animais são ainda maiores do que as semelhanças encontradas nas formas adultas. Por exemplo, é mais difícil distinguir embriões jovens de peixes, sapos, tartarugas, pássaros e seres humanos. Todos pertencem ao grupo dos vertebrados. Essas semelhanças podem ser explicadas se levarmos em conta que durante o processo embrionário é esboçado o planejamento básico do corpo, que todos eles herdarão de um ancestral comum. Pega o pato, vem, vem, vem. Pega o pato, vem, vem, vem.